Tarô são cartas intercambiáveis com o intuito de produzir narrações, ideias e sonhos. Então, por causa da estrutura dele, né? Você pode embaralhar tudo, misturar de novo e jogar de novo. Porque o sonho é assim, né? Tá lá, acho que o cérebro são cartas, né? Que são embaralhadas e a gente vai sonhando, né? Vai se jogando. Como a linguagem, né? A linguagem você faz se você quiser. Até que futuro só existe na linguagem, de fato, né? Assim, no outro sentido, não no sentido que eu falo, do tempo correndo continuamente sem poder parar e só existir sempre o futuro. A gente está sempre vivendo o futuro, né? O que a gente pensou há milésimo de segundo, a gente já está vivendo. Ou concebeu, ou caiu, né? Vamos dizer assim, ou decaiu, né? Mas vamos pensar em passado, presente e futuro. O futuro só existe de fato na mente humana, né? Então tudo, assim, tudo é possível existir dentro da mente humana, dentro da fala, né? Então, é por isso que eu falo que tudo é oracular, né? E o tarô, por ter essa intercambialidade, né? Eu sempre insisto nisso, né? Mas você vai embaralhando tudo e tudo pode acontecer ali, né? Pode sair literalmente infinitas histórias, né? Então aí eu estou vendo o valor semântico a partir do padrão, né? Uma hora a gente vai trombar a esse tipo de conceito. E aí você está falando do padrão, né? Que é o que a gente está falando. O mesmo padrão é de Fibonacci. Né, então, mas toda imagem que é vista, de uma certa forma, e percebida, ela tem essa sequência nela. O próprio corpo humano tem esse padrão de Fibonacci, de crescimento, e tudo que o homem constrói provavelmente vai levar, de alguma forma, corresponder a esse padrão, ou algum padrão, né? Porque tudo é relacionado ao seu próprio corpo e à sua percepção, né? E para o seu próprio uso. Então tem que ter um padrão para aquele uso. Por exemplo, as casas têm um pé direito e tal tamanho. Os quartos, né? Claro que depende, os lotes são divididos de uma certa forma. As proporções de um carro é para que, né, ele é pensado dentro de uma lógica de como usar o carro e assim vai, né? O signo linguístico e o signo imagético no tarô de Marsélia. Quando se observa numa carta de tarô, quanto aos seus desenhos e imagens, surge o intuito de se criar o conceito a respeito desse objeto. Por exemplo, se observa uma figura de uma torre, temo a instância de uma torre em comunicação com o observador. Depreende que o conceito gera a ideia que se tem de torre. Será o julgamento do eu que se instala na enunciação sobre o contexto e interpretação no qual surge esse mesmo objeto. Como se sabe em Saussure e em Benveniste, o signo é arbitrário. Das imagens pressupõe conceitos e ideias deduzidas a partir do significante que se obtém o significado dessas formas imagéticas. Se, portanto, a arbitrariedade é imotivada por um lado, enquanto por outro, a motivação é oculta pelo inconsciente, cuja relação com a significação tende ao desconhecimento sobre o funcionamento dessa linguagem. No entanto, por ocasião, não seja tão notório, mas que nesses estudos objetificam necessidades de análises, o signo linguístico, uma vez que das imagens resulta um outro campo da linguagem, além da língua como sistema lexical e gramatical, tal como proposição de que a comunicação visual esteja em alguma instância da enunciação, ou seja, palavra e imagem seja um único signo e cuja significação
estejam intrinsecamente ligados ou a interrelação e intersemiótica de comunicação entre os signos da linguagem sejam inconscientes. Assim, o signo linguístico é constituído de significante e significado, conquanto seja o mesmo para o signo semiótico Disso-se que o significado no exemplo tem relação com a imagem fonética, tem a imagem não com a realidade do objeto em si, enquanto a ideia e o conceito de coisa, o signo linguístico é arbitrário, mas um conceito. Portanto, uma torre pode haver vários significados segundo o sistema convencionalizado de símbolos que originam da psique subjetiva e coletiva, pois compreende e presume a linguagem e comunicação humana num sistema estrutural e social do falante, que adequa em seu sistema, inserindo-o no grupo. No fundo, você vai ter o próprio cinema, né? Que se vê melhor quando é filme mesmo, você puxa o filme, né? Você vai ver aquele monte de retângulozinho atrás do outro, né? Aquele efeito também, né? E o cinema, quando feito em película, é realmente assim, né? E daí surge até a questão da persistência retiniana, né? Que você vai ter um monte de imagem repetitiva passada rapidamente, dando a ideia de movimento, né? Ou criando o efeito de movimento, né?